Para falar agora sobre mais um atacante oferecido ao São Paulo. Contei para vocês no vídeo da hora do almoço que o tricolor havia recebido a sugestão de Carlão, vice-artilheiro da Série B, com 8 gols, ele veste a camisa da Ferroviária, é um jogador que já havia sido sugerido para o São Paulo depois de um bom campeonato paulista pelo Noroeste. A nova sugestão é de Lautaro Dias, atacante argentino que pertence ao Cruzeiro. Havia sido comprado do Independiente Del Valle por 16 milhões de reais. E a ideia do Cruzeiro era recuperar esse dinheiro. Acontece que as propostas que chegaram ao Cruzeiro foram todas por empréstimo, até por isso, nesse momento, o Cruzeiro já cogita emprestar o atleta, jogador que em outros momentos já havia sido sugerido, indicado e até buscado pelo São Paulo. Só para completar, em relação ao Lautaro, ele teve uma proposta oficial do Grêmio, a coisa não fechou na última hora por decisão do Cruzeiro. A proposta do Ceará foi descartada pelo atacante argentino, enquanto o Santos entrou em tratativas na semana passada. O Alexandre Matos gosta muito do Lautaro, mas a diretoria do Cruzeiro não quis fazer negócio. Fiquei com a impressão de que o veto ao Santos se deu por conta de Alexandre Matos como dirigente do Santos. A relação entre cruzeirenses e santistas não é tão boa por conta da presença do Matos. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor espera ter Marcos Antônio e Lucas Moura no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra a LDU. Oscar corre o risco de se juntar a outros atletas só voltando no fim da temporada. O Robes quer saber quem vai ser o novo 9 do São Paulo e se vai ter. São Paulo certamente trará um 9, até porque o André Silva não tem mais condição de jogo. O único centroavante do elenco do São Paulo nesse momento é o Dineno, alguém que não goza do prestígio do técnico Hernan Crespo. A mesma situação que o Bruno Rodrigues viveu pelo São Paulo, de ter chegado pouco antes do Hernan Crespo, está sendo vivida pelo Dineno. O Dineno não tem conseguido jogar. Então o São Paulo está no mercado. Dá para garantir que o Diego Costa, desempregado desde o ano passado, foi descartado. Dá para garantir que o Daverson, que já estourou o limite de jogos, também não vem. Mastriani da mesma maneira. São Paulo está buscando alternativas, sugestões, foi conversar, recebeu algumas sugestões nessa terça-feira, né? Uma delas do Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, que não é um centroavante de ofício. O Carlão, vice-artilheiro da Série B, também foi sugerido ao São Paulo. Quem sabe durante o programa a gente traz algum avanço para vocês, tá bom? O Valdinei Batista, será que o Cruzeiro vai emprestar o Lautaro Dias ao São Paulo? Boa noite. Valdinei, deixa eu explicar essa história. O Lautaro já viveu completamente na geladeira dentro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro chegou a avisar que ele não seria utilizado. Por conta disso, ele chegou a negociar com o Grêmio, não houve acordo por causa do Cruzeiro. O Cruzeiro, na última hora, mudou as condições do negócio. Depois o Ceará demonstrou interesse. Com o Ceará, o negócio não foi adiante, porque o Lautaro não quis se mudar para o Ceará. Tá? Na semana passada, o Alexandre Matos entrou na jogada tentando contratar o Lautaro. O Lautaro aceitou a ideia, mas o Cruzeiro não quis fazer negócio com o Santos. Existe uma suspeita de que a ideia não era reforçar um time que tem o Alexandre Matos como diretor executivo de futebol. Agora, a mais nova possibilidade é o São Paulo. E aí eu preciso explicar para vocês o contexto dessa negociação. Não é que o São Paulo procurou o Cruzeiro ou não é que o São Paulo procurou o Lautaro. Representantes do Lautaro, que tem bom trânsito no São Paulo, procuraram o tricolor para falar: vocês estão precisando de centroavante, né? Podemos sugerir, podemos conversar com o Cruzeiro para tentar chegar a um acordo? E o São Paulo, estamos pensando, analisando o mercado, a gente responde para vocês assim que a gente tiver uma posição da comissão técnica. Então, esse é o contexto, essa é a realidade de momento entre São Paulo e Lautaro. Tá? Se o São Paulo chegar a um consenso de que vale a pena fazer esse investimento, com o aval do Hernan Crespo, o Cruzeiro será procurado. Lautaro, que tem 18 partidas na atual temporada e 2 gols. Não entrou no jogo contra o Internacional, jogou 7 minutos contra o Mirassol. E esse jogo contra o Mirassol é um jogo meio emblemático, porque é a partida em que o Cruzeiro empata com o Mirassol no segundo tempo, 1-1, precisa de gols, mas na hora de fazer as substituições, o Leonardo Jardim deixa o Gabigol no banco de reservas e opta por colocar o Lautaro. É bem verdade que o Lautaro também só jogou 7 minutos, né? Mas esse foi o contexto do jogo da semana passada, tá bom? Mas, tem mais uma resposta aqui para vocês. Qual vai ser o percentual do Marinacks na base do São Paulo? Essa é importante. Aurélio, eu já vou responder essa. Deixa eu só trazer a posição do Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo. Eu perguntei sobre os 3 reforços que o São Paulo está trazendo para o Sub-20. Um lateral direito, um lateral que faz meia e um atacante. Então, e esses caras ainda não podem ter os nomes divulgados porque não estão assinados, tá? Sobre a resposta, sobre a pergunta do Aurélio,
qual vai ser o percentual do Marinacks na base do São Paulo. Nessa quinta-feira, o Conselho de Administração será convocado, já foi convocado, né? Mas vai votar sobre um plano montado para o São Paulo para a revolução das suas categorias de base, tá? O São Paulo fechou um acordo é um acordo tripartite, que conta com a participação do Marinacks e também com o Fundo Galápagos. O Fundo Galápagos coloca o dinheiro, o São Paulo se utiliza desse dinheiro para contratar atletas, o Marinacks entra nesse primeiro momento sem dinheiro, ajudando com a contratação de jogadores, ele vai ceder os seus scouts do Nottingham Forest para que o São Paulo busque os melhores atletas sub-20, do sub-11 ao sub-20 da América do Sul para contratar esses atletas, e aí no final da operação, quando esses caras já estiverem no time principal, eles vão ter como prioridade os clubes dos clubes do grego, tá? Que são o Rio Ave em Portugal, o Olympiacos na Grécia e também o Nottingham Forest lá na Inglaterra. Nicola, o Gabigol seria uma boa para o Corinthians, Carlos Araújo. O Carlos seria uma ótima para o Corinthians, para o São Paulo, para vários clubes. Imagina o São Paulo precisa de centroavante, né? Cara, se o São Paulo conseguisse trazer o Gabigol, para mim faria um golaço. Mas o Gabigol já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro e custa 2.400.000 reais por mês, a conta não fecha. Que mais? O Tomás Silva, Nicola, o Juninho do Flamengo já completou 7 jogos, já completou 7 jogos, tá? E está fora dos planos mesmo. A ideia do Flamengo em relação ao Juninho é vendê-lo. Ele teve 3 propostas da Arábia Saudita, as 3 propostas de empréstimo e todas recusadas. No Brasileiro ele jogou 11 partidas. Acho até que seria, de fato, um nome relativamente interessante para o São Paulo. Chegou a resposta do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Tinha mandado mensagem para ele para perguntar se o atacante, se tinha alguém perto. Nada, estamos olhando ainda. Então, a verdade é que o São Paulo ainda não tem um nome definido. Tem recebido muitas sugestões de atletas da Série B. Hoje eu cheguei até a listar atletas desempregados pelo mundo. Não que eles possam ser contratados, mas como uma forma de mostrar alternativas. Jamie Vardy, vocês lembram dele? Centroavante inglês, que fez sucesso com a camisa do Leicester, foi o grande destaque, ou um dos grandes destaques do Leicester, campeão da Premier League. 38 anos de idade, está livre no mercado. Aboubakar, centroavante camaronês, que fez muito sucesso com a camisa do Porto, teve mais recentemente no futebol turco, é outro jogador livre. Toto Ekambi, outro jogador também que já passou por alguns clubes importantes do futebol, especialmente na França, está livre. E o Dani Ings, centroavante de qualidade mais duvidosa, cara meio durão, mas que já jogou, por exemplo, no Liverpool, é outro atleta cujo contrato se encerrou em 30 de junho. Não acredito que o São Paulo possa avançar nessas contratações por conta das questões financeiras, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma resposta por aqui. Estou aguardando, por exemplo, para saber se esse atacante paraguaio Brian Granci, se esse cara pode virar reforço do São Paulo. Sabe, Nicola, qual atacante o São Paulo está tentando? Vardy, Carlão? Então, o Carlão foi oferecido para o São Paulo, o Lautaro Dias foi oferecido para o São Paulo ainda não tomou uma decisão sobre qual contratar. O Daverson já possui 7 partidas com a camisa do Fortaleza, mais do que 7, né? Daverson, Mastriani, Tiquinho Soares, enfim, são alguns dos atletas que poderiam ser contratados pelo São Paulo, mas já estouraram no limite de partidas. Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Esse superchat eu já tinha lido. Nicola Gonçalo Lencina, do Tolima, interessa ao São Paulo? Deixa só o Júlio responder a primeira pergunta que eu tinha feito. Qual que foi mesmo? Deixa eu ver o que eu tinha perguntado para o Júlio. Eu perguntei para o presidente do São Paulo se Brian Granci, do Paraguai, lá, o jogador paraguaio, interessa lá no Paraguai, estão cravando que ele vem para o São Paulo. Tá? Marcos Leonardo no São Paulo não, ele custou 40 milhões de euros ao Al Hilal, né? Então o Al Hilal até pretende negociá-lo, mas recuperando esse investimento. Só se viesse por empréstimo, mas também o salário é astronômico, enfim. Seria espetacular, é muito bom o jogador, tá bom? O fundo de cotia para a captação de milhões será votado no Conselho de Administração do São Paulo. Eu contei, eu fui o primeiro a trazer essa informação. Votação no Conselho de Administração acontece nessa quinta-feira e no mês de setembro vai haver a votação também entre os membros do Conselho Deliberativo, tá bom? Gabriel Ribeiro querendo saber sobre Marcos Leonardo no São Paulo. Assim que o Júlio Casares responder sobre esse paraguaio, eu já informo também sobre a situação do
Eu pergunto sobre a situação do Marcos Leonardo. Agora sim, bora te atualizar sobre a busca do São Paulo por um centroavante. Cheguei a contar no vídeo da manhã sobre opções, alternativas para o São Paulo que busca em caráter de urgência a chegada de um centroavante. Tudo porque André Silva, Rian Francisco e Caleri tiveram lesões no ligamento cruzado. Os dois primeiros, o Rian Francisco e o Caleri, já passaram por cirurgia. A avaliação em relação à possibilidade de uma cirurgia para o André Silva está sendo discutida no São Paulo. Pois bem, quero contar para vocês que desde essa segunda-feira o nome de Carlão, centroavante que pertence ao Ferroviária, foi oferecido ao São Paulo. Relação dos dirigentes do São Paulo com o pessoal da Ferroviária é excelente, vale a lembrança de que o dono da Ferroviária é o filho do Giuliano Bertolucci, o empresário com maior trânsito no futebol brasileiro e alguém com relações bem próximas ao presidente do São Paulo, o Júlio Casares. Se você não conhece o Carlão, quero te apresentar. Ele jogou o Campeonato Paulista pelo Noroeste com 5 gols em 12 jogos. Na oportunidade, assim que o Paulistão terminou, chegou a ser oferecido para o São Paulo. O tricolor entendia que precisava de alguém com mais nome. O tempo passou, o dinheiro foi contratado, não tem conseguido agradar. O atacante argentino chegou pouco tempo antes do Hernan Crespo e a percepção que se tem é de que o Crespo não vai muito com a cara do centroavante que estava no Cruzeiro. Voltando à história do Carlão. O Carlão, depois de não fechar com o São Paulo, foi para a Ferroviária, onde é o vice-artilheiro da Série B. São 8 gols marcados, repito. Ferroviária já procurou o São Paulo e prometeu facilitar a negociação. Esse é um dos nomes que tem sido analisados pelo tricolor. A ideia do São Paulo é fechar o mais rápido possível a contratação de um atleta para a disputa do restante da Série A e também da Libertadores da América, com fase de quartas de final contra a LDU. No vídeo da manhã cheguei a falar sobre alguns nomes que vêm sendo especulados. Diego Costa está descartado. Daverson, Tiquinho, Soares, esses jogadores já estouraram o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o que impediria que eles fossem contratados. O Mastriani vive a mesma situação, o Mastriani no Botafogo, o Tiquinho Soares no Santos. Esses caras já fizeram mais do que os 6 jogos permitidos no Campeonato Brasileiro e não podem ser contratados para o São Paulo, sob o risco de ficarem à disposição apenas na Libertadores da América.